Hoje eu vou te mostrar os melhores jogadores que eu vi jogar. Toca a vinheta. Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu e hoje eu vou falar a melhor seleção que eu vi jogar. Os jogadores que me encheram os olhos, os jogadores que eu mais admirei. A minha seleção, os 22 que eu escolhi pra minha seleção. Todas as posições com 2 representantes, beleza? Bora pro vídeo. Abrindo a lista aqui com meus goleiros prediletos, os 2 melhores goleiros que eu vi jogar, apesar de ter visto muitos grandes goleiros, os 2 que mais me encheram os olhos. O primeiro foi o Buffon, que pra mim é o melhor goleiro de todos os tempos, cara. A gente sempre falou aquele dele no canal, um goleiro maravilhoso, incrível, que apesar da idade, tá com 39 anos, ainda continua jogando em altíssimo nível, é um goleiro espetacular, cara. Então, ele é o meu goleiro predileto. O outro goleiro que eu escolhi foi o Van der Sar, que quando era mais novo eu não era muito fã não, mas a partir do momento que ele foi ficando mais experiente e tal, a partir da Juventus, depois Fulham, no futebol inglês ele se desenvolveu demais, ficou um goleiro espetacular também, um puta de um goleiro maravilhoso, goleiro holandês, cara, apesar de não ter sido campeão de Copa do Mundo, né, porque a Holanda não ganhou a Copa, né, nunca ganhou, coitado da Holanda. É um goleiro que até os 40 anos, que foi a idade que ele se aposentou, jogou demais, cara. Ele foi muito bem pelo Manchester United. Tanto que, mesmo se aposentando com idade avançada, eles queriam que ele continuasse porque ele tava catando demais. Então, esses são os meus 2 goleiros. Você pode escolher o goleiro que você quiser, cara. Pode ser o Tafarel, que também era um puto goleiro. Pode ser o Marcos, do Palmeiras, que era um puto goleiro. Pode ser o Rogério Ceni. Pode ser o Dida. Pode ser o Schmeichel. Pode ser qualquer goleiro, tá? Mas esses são os 2 que eu mais gostei de ver jogar. Os 2 laterais direitos que eu mais gostei de ver jogar, talvez eu comente uma heresia aqui, as pessoas vão ficar revoltadas, mas você pode discordar normalmente, ok? O primeiro é o Javier Zanetti, da Inter de Milão, argentino. Olha só, um argentino na minha lista. O Zanetti sempre foi um jogador espetacular, tanto no meio campo quanto na lateral, nas duas, porque ele jogou nas duas. Mas, primeiramente, ele era lateral direito na Inter, né? Apesar de, no começo de Inter e Argentina, ele ter jogado no meio campo de segundo volante e tal, mas todas as posições de defesa, o Zanetti sempre desempenhou com muita qualidade. E além disso, ele cruzava muito bem, que é um dos motivos por qual o Cafu não está na lista, tá? O Cafu não era um grande cara para cruzar, mas o Zanetti era espetacular, marcava e atacava com a mesma qualidade, muito rápido, fazia pouquíssimas faltas, não era um jogador que tomava muito cartão, tanto que é recordista de jogos na Inter, né, cara, capitão e tal, e etc. Super ídolo e grande jogador. O outro lateral que eu escolhi foi o Philipp Lahm, que também, assim como o Zanetti, tem o mesmo tipo de característica que eu admiro, jogar nas duas laterais, né? Até no meio campo, depois de ficar um pouco mais velho, começou a jogar no meio campo do Bayern de Munique, mas na lateral direita ele foi simplesmente incrível. Na minha defesa, os meus 4 zagueiros é predominantemente italiano, cara. Eu que sempre fui admirador do futebol italiano, sempre gostei de acompanhar o Calcio. Então, os meus 2 zagueiros titulares são Fábio Cannavaro, que, pô, foi bola de ouro em 2006, cara, não é muito difícil. O único zagueiro na história a ser bola de ouro. O Cannavaro jogava demais, qualidade, técnica, impulsão, porque ele tem só 1,76m, ele era um zagueiro baixo, de baixa estatura, ele era muito bom de cabeça, o posicionamento dele é incrível, e ele foi bola de ouro com 32 anos, ou seja, ele já tinha certa idade, cara. Ele jogou muito pela Juventus, jogou muito no Napoli, no Parma, na Inter de Milão, jogou muito por onde passou. No time que ele foi piorzinho e não foi mal, foi no Real Madrid. E mesmo assim ele jogou muito, cara. O Cannavaro, espetacular. Já o meu outro zagueiro é o Paulo Maldini, que era lateral esquerdo no começo de carreira, mas acabou se destacando também na zaga. Ele jogou nas duas posições até perto de se aposentar, ele jogava tanto na zaga quanto na lateral esquerda quando o time precisava, quando o Milan jogava com Nesta, Calazzi e Maldini na lateral esquerda. Ele era um jogador espetacular, fez gol em final de Champions, e não foi pouco. Ele não era um jogador de muitos gols, mas fez gol na final da Champions, se não me engano foi na Champions que o Milan perdeu. Ele fez 2 gols naquela final, mas jogava demais. O Maldini é espetacular. Pena que o Maldini não ganhou a Copa do Mundo, que na Copa de 2006 ele já não tava mais. E podia ter ido, porque ele, apesar de ter 38 anos, ele tá jogando muito no Milan, né? E o Maldini é espetacular. Acho que é o melhor zagueiro que eu vi na minha vida, é o Paulo Maldini. O meu outro zagueiro é o parceiro do Maldini no Milan, o Nesta, que era um puta zagueiro também, um zagueiro de muita qualidade, alto, mais veloz. Ele teve problemas na coluna, e mesmo assim, tendo problemas crônicos na coluna, inclusive, ele conseguiu jogar em alto nível até perto dos 35 anos, cara. Foi muito bem no Milan mesmo. Foi daquele timaço do Milan que ganhou, a última Champions que o Milan ganhou, tinha Nesta, Maldini, Pirlo, Seedorf, Kaká, Shevchenko, Inzaghi, Dida no gol, Cafu na lateral, Jankulovski na lateral esquerda, Gattuso, Ambrosini,
Rui Costa, tinha uma porrada de cara sensacional. E o Nesta era um zagueiraço, cara. Eu já gostava dele na Lazio, tanto que quando eu desenhava, quando eu era mais novo eu desenhava bastante. Vai ter nos 50 fatos sobre mim, vou fazer, prometo. Eu desenhava bastante, o Nesta foi o primeiro cara que eu desenhei. Em 1998, 1999, ele jogava na Lazio ainda, depois foi pro Milan e destruiu, cara. Também zagueiraço e campeão do mundo, né? E o outro zagueiro que eu sempre achei espetacular, no começo eu não gostava, foi o Lúcio, cara. O Lúcio tá aqui na minha zaga. O Lúcio era um zagueiro médio pra ruim, eu achava, no começo de carreira. Na Olimpíada de 2000 eu não gostava dele. Já na Copa de 2002 ele começou a me conquistar, eu admiti. Apesar de ter falhado no jogo contra a Inglaterra, no gol do Owen, o primeiro gol da Inglaterra, ele jogou muito bem, cara. Na Copa de 2006 ele foi muito bem, acho que foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 2006. Ele foi o mais regular, não era o capitão do time, mas era um cara muito bom. Aí ele e o Juan, na zaga da seleção de 2006, foram os caras que não tiveram preocupação, assim, porque o time do meio pra frente deu muito problema, tanto que o Brasil saiu eliminado nas quartas de final pela França. E em 2010 ele também jogou bem, apesar de já estar com 32 anos. E depois de sair da Inter, tentar voltar pro Brasil, ele não foi muito bem, mas o período do Lúcio, Alemanha e futebol italiano foi simplesmente espetacular, cara. Jogava demais o Lúcio. Na lateral esquerda, eu escolhi dois brasileiros. O Roberto Carlos, pra mim o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Sinto muito o Nilton Santos, sinto muito o Júnior Capacete, mas o Roberto Carlos é simplesmente incrível, cara. Teve época que ele participava de 40% dos gols do Real Madrid, quando ele estava no auge dele. Ele jogou muito, foi o segundo melhor jogador do mundo, ficou atrás do Ronaldo em 97, se eu não me engano. Ou seja, o Roberto Carlos era espetacular, cara. Batia a falta com muita qualidade, apesar de quando errava pra longe, né? Mas quando acertava, meu amigo, o goleiro tinha que ter cuidado, hein? Cruzava muito bem, tinha um ótimo passe longo, corria pra caramba, velocidade pura, cara. Muito bom. Acima de todos os outros, Roberto Carlos, incrível. E o outro lateral que eu escolhi também é brasileiro, é o Marcelo, que eu sempre falo aqui no canal, eu sou fãzaço do Marcelo. Eu acho ele muito habilidoso, eu acho tão habilidoso quanto o Leonardo, que era um lateral esquerdo também, brasileiro. Vocês não devem lembrar que vocês são mais novos, mas quem é mais da velha guarda, Copa de 94 e tal, lembra e sabe que o Leonardo jogava muito. O Leonardo era tão bom, tão habilidoso que virou meio campo. O Marcelo tem a mesma qualidade de drible e de passe que eu via no Leonardo. Poderia jogar no meio campo, mas como lateral ainda é impecável, incrível lateral, cada vez melhor o Marcelo. Agora vamos pro meio campo. Outro que ainda tá jogando e também sou hiper fã é o Pirlo, que também já falei muitas vezes aqui no canal, um dos melhores cobradores de falta que eu já vi. É sensacional, cara. Um volante, um primeiro volante, né? Que ele se adaptou a essa posição, ele não era essa posição. Ele era no Brescia, na Inter, ele foi quase atacante, depois foi recuando de novo, quando chegou no Milan, arregaçou. O Pirlo era um jogador de pouca marcação, mas de muita cobertura e posicionamento. Então, ele dava passes muito bons, sempre deu, né? Lançamentos, batia muito bem de fora da área, bate, né? Ele ainda tá jogando. Não é um jogador veloz, mas sabe correr. É um jogador que conhece os atalhos do campo e ele sempre fez isso com muita qualidade. O outro volante já é um pouco diferente da característica do Pirlo, é o Roy Keane, que era bem carrancudo, por sinal. Batia muito, mas um cara com a bola no pé tinha uma qualidade extraordinária. Tinha ótimo passe, chegava muito bem no ataque para fazer gol, tanto que na final do Mundial, respeita que era Mundial sim, do Manchester com o Palmeiras, foi ele que fez o gol do título, num cruzamento do Giggs, o Marcos catou borboleta, era o Roy Keane que estava lá para finalizar e estava debaixo do gol para fazer o gol. Ele era um volante de muita qualidade, apesar de ser o volante de marcação daquele time do Manchester United. O capitão com muita liderança e apesar de bater muito, era um grande volante. Outro volante que me encheu os olhos, o outro titular que seria aqui junto com o Pirlo, Edgar Davids. O Davids, meu Deus do céu, o Davids é um cara muito rápido, tanto que em Win Eleven tinha gente que jogava no ataque com Roberto Carlos, Davids e Ronaldo. No Win Eleven de PlayStation 1, PlayStation 2. Tinha gente que jogava nesse esquema aí, porque o Davids era muito rápido, habilidoso, batia muito bem de fora da área, marcava muito bem, também batia bastante, não é um cara que tomava bastante cartão amarelo, mas ele era espetacular, cara. O cara é um leão em campo, ele corria o tempo inteiro. O que a gente vê no Zé Roberto mais novo, o Davids tinha também, só que um pouquinho melhor, cara. O Davids era muito bom e jogou muito na Copa 98, cara, até ser eliminado pelo Brasil na semifinal. O Davids era um jogador espetacular. E até em jogo festivo, assim, ele faz uns golaços ainda. Você pode pesquisar aí que tem uns golaços do Davids, mesmo velho agora. O outro volante que eu escolhi é um inglês, é o Paul Scholes, do Manchester United. Eu vi aquele Manchester sensacional do final dos anos 90, começo dos anos 2000. E, cara, aquele me encheu os olhos, por isso que eu tô escolhendo esses caras aqui. O Scholes, assim como o Roy Keane, era um jogador de pegada, mas tinha muito mais qualidade, chegava muito melhor no ataque. O Manchester precisava desse cara, porque o Manchester jogava com Roy Keane de primeiro volante,
Giggs e Beckham aberto nas pontas, e o Scholes, apesar de ser volante, era o cara de chegada. Então jogava uma linha de 4 no meio campo, e tanto o Scholes quanto o Roy Keane iam pro ataque. O Scholes fez muitos gols pelo Manchester, tanto que ele foi ficando mais velho e foi recuando, né? Por ser um jogador mais distribuição de passe e tal, mas jogou com muita qualidade até o último dia da carreira dele, porque ele se aposentou, ficou um ano parado, o Ferguson chamou ele de volta, ele voltou, foi campeão inglês e aí se aposentou de vez. Agora o meu meio campo aqui, o meu coração vai falar mais alto, você talvez vai perceber na hora que eu falar, tá? Eu vou abrir meus meias com o Zidane, eu vou jogar num 4-4-2 aqui, tá? Então você vai entender na hora que eu estiver fazendo. Vou abrir meus meias com o Zidane, pra mim, ao lado do Romário, foi o jogador que eu mais fiquei de olho marejado vendo jogar, mais fiquei em êxtase. O Zidane é espetacular. Eu não consigo sentir raiva do Zidane, apesar de ele ter arregaçado o Brasil em 2 Copas do Mundo. Você vê o tanto que eu admiro o futebol do Zidane. É um jogador alto, habilidoso, incrível, com chegada, marca, lançamento, drible, chute de fora da área, decisivo, incrível. O Zidane espetacular, cara. E também, como técnico, tá sendo espetacular. O meu outro meia, aí meu coração tá começando a falar, é o Totti. O Totti, apesar de depois da Copa 2006 ele ter virado um atacante, até 2006 ele era um camisa 10 com chegada. Tá? Ele era aquele ponta de lança, que no sistema 4-4-2 era um meia que chegava no ataque para ajudar os atacantes. Para você se situar o 4-4-2, que é o que eu tô falando. O Totti era esse cara. O Zidane era um meia de armação, que também chegava, mas o Totti era o cara quase o terceiro atacante do time, entendeu? Então esse é o meio campo. O Totti, a gente tem o Você Sabia do Totti, você pode assistir, tá aqui no card, tá? É um dos vídeos que eu mais gostei de ter produzido aqui no canal. O Totti é espetacular também, é um cara de 700 e poucos jogos, mais de 300 gols pela Roma. Pra mim é espetacular. O amor à camisa que ele teve pela Roma, pra mim é exemplo pra qualquer coisa no futebol. Então, por eu admirar tanto o Totti como jogador e como homem, ele tá aqui na minha lista. Meu outro meia já seria banco, mas ainda é de me encher o coração, que foi o meu ídolo de infância. Então você vai entender por quê. Eu sou santista, nunca escondi isso de ninguém. E o meu ídolo de infância é o Giovani, que jogou no Santos nos anos 90, foi pro Barcelona, foi campeão no Barcelona, acabou tendo problema com o Van Gaal, foi pro Olympiacos, onde ele ficou 5, 6 anos e depois ele voltou pro Santos. Mas o Giovani me fez sentir paixão pelo Santos. Eu sempre fui santista, mas eu não tinha visto ainda um grande jogador jogar com a camisa do meu time, assim. Aquele jogador que me despertava aquele romantismo que meu avô me passou, meu pai me passou, eu não tinha visto ainda no Santos. Vi bons jogadores no Santos, o Giovani, que eram jogadores de qualidade, mas que não me deixavam entusiasmado de ver. E o Giovani fez isso comigo em 1995, no ano que o Santos foi vice-campeão brasileiro do Botafogo. Aquele ano do Santos foi espetacular, que o Giovani jogou. Eu lembro claramente de Santos 1, Fluminense 4 no Maracanã, e da virada Santos 5, Fluminense 2 na semifinal do campeonato. Embora a final tenha tido muita polêmica e tal, o Botafogo disse que foi roubado de um lado, o Santos disse que foi roubado do outro. Enfim, o Botafogo é campeão, isso é oficial, então ok, beleza? Mas o jogo de volta da semifinal, o Giovani jogou, foi esplendoroso que eu vi. Assim, eu lembro claramente do jogo. Certo? Eu lembro que o PVC foi o único 10 que ele tinha dado para uma atuação de jogador. E foi o Giovani nesse jogo. Ele foi espetacular. Ele fez 2 gols e deu 3 assistências. Foi 5 gols do Santos. O Giovani jogou demais. Foi o gol, o passe de calcanhar que ele deu para um gol do Marcelo Passos. Enfim, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando do Santos, então eu não vou ficar falando, ok? Mas é isso, o Giovani tá na minha lista por causa disso. E o outro meia, que seria o reserva do Totti pra mim, olha só, eu botei na reserva do Totti, é o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho também, pra mim, ele poderia ter ido muito mais longe do que ele foi, apesar de ele ter ido muito longe. O auge dele foi espetacular, do Ronaldinho, assim, não tenho muito o que falar. Foi incrível. Quem viu presenciou uma das coisas mais bonitas do futebol, cara. O Ronaldinho foi incrível. Porém, na seleção brasileira, quando ele foi pra ser o protagonista, que era a Copa de 2006, ele deixou muito a desejar. Foi muito mal. Ele foi muito bem na Copa das Confederações de 2005, mas na Copa do Mundo 2006 ele foi mal, assim como toda a seleção, tirando o Lúcio, o Juan e o Dida. A defesa do Brasil não foi mal, mas o ataque foi muito mal e o Ronaldinho era o principal jogador do time ali. E também o Ronaldinho deixou de ir para a Copa de 2010, porque ele não se dedicou à carreira, no meu ponto de vista, como deveria. Mas o auge dele foi espetacular e por isso que ele tá na seleção no banco do Totti. Minha dupla de ataque titular, eu vou começar com Ronaldo. É incrível, essa é a palavra incrível que eu vou usar aqui porque são os melhores jogadores que eu vi. Então é normal eu usar incrível, puta jogador, espetacular. Vão ser palavras que eu vou usar muito aqui, mas não tem, em nenhum momento essas palavras vão ser redundantes, ok? São apenas adjetivos
que esses caras merecem. O Ronaldo também me fez ver um futebol moleque, cara. O Ronaldo jogava demais. Ele jogava, eu lembro dele num jogo Cruzeiro e Corinthians, ele tinha 16 anos ainda. O Zé Elias estava estreando pelo Corinthians e o Ronaldo pelo Cruzeiro. Eu lembro desse jogo, eu não lembro quanto foi o placar, eu era muito molequinho, cara. Eu não lembro, não tenho ideia de quanto foi esse jogo. Mas eu lembro que eles estavam ali começando a carreira nos dois times. E o Ronaldo, desde cedo, já jogava demais, cara. No Cruzeiro ele foi muito bem, foi pro PSV, foi muito bem. Depois pro Barcelona foi muito bem. Saiu pra Inter e começou a ter problemas. Mas o Ronaldo, Copa de 98, jogou muito. O jogo Brasil e Holanda, semifinal, se você tiver a oportunidade, veja. Você vai curtir pra caramba, um jogaço. O Ronaldo jogou muito aquele jogo. Né? Apesar de na final ter tido aqueles problemas, durante a Copa ele foi muito bem na Copa de 98. Até da Copa de 98 a Copa de 2000 teve um hiato muito grande, o Ronaldo se machucou demais nesse período, ele teve muitas contusões. Tanto que a torcida brasileira não acreditava que o Ronaldo merecesse uma vaga na Copa, porque não acreditava que ele fosse dar a volta por cima, e ele deu, ele calou todo mundo, cara. Todo mundo já falava que ele tava gordo, e ele foi espetacular, cara. Espetacular, incrível, incrível, incrível. A palavra, são as palavras do vídeo, espetacular, incrível, maravilhoso. O Ronaldo foi impecável, cara. A carreira dele é maravilhosa, principalmente pela seleção. Ele foi mais importante em seleção do que em clubes, cara. Porque em clubes ele não tem Champions League, é um cara que não tem Champions League, mas jogou demais pelo Real Madrid num jogo entre Manchester United e Real Madrid. Foi 4-3 pro Manchester, mas o Real Madrid passou com 3 gols do Ronaldo, cara. E pra fechar esse ataque, o melhor jogador que eu vi na minha vida, apesar de eu não ter sido o maior fã dele, eu fui mais fã do Giovani do que fui do Romário. O Romário também, já falei em vídeos aqui, é o jogador que fazia tudo o que a gente admira em jogadores. Ele dava os dribles que o Neymar dá, ele dava os dribles que o Messi dá, ele tinha um poder de decisão tão forte quanto o Messi e o Cristiano Ronaldo, e ele era muito bom de cabeça, apesar de ter 1,69 m, ele pulava no meio de um monte de zagueiro grandalhão e fazia gol de cabeça. A gente lembra do Romário mais velho, mais lento, mas o Romário, até final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele corria muito. Até a Copa de 98, quando ele foi cortado, ele era espetacular, já tinha 32 anos. O Romário era incrível mesmo. O Romário poderia ter sido mais vezes bola de ouro se o futebol antes fosse como hoje, assim. E se o Romário fosse mais atleta também, coisa que ele não gostava muito de ser. Ele mesmo fala. Não gostava de treinar, essas coisas, né? E os meus dois atacantes reservas, daria pra jogar juntos sim, sem centroavante. Poderia ficar alternando ali com esses meias que eu montei aqui. Messi, não posso deixar de citar o Messi aqui. Mais de 600 gols na carreira. É o Messi, né? Apesar de toda a birra que as pessoas têm, o Messi é fenomenal. Não acho melhor que o Ronaldo nem que o Romário, né? No meu ponto de vista, as pessoas podem discordar, né? Tem gente que acha o Messi o melhor jogador de todos os tempos. Mas o Messi, pô, goleador, é habilidoso pra caramba. Tá virando mais um meia do que atacante ainda, agora, né? Ele jogava mais na direita, depois ele foi jogando mais centralizado. Mas ainda assim é um jogador com poder de decisão incrível. Continua com uma média de gols altíssima, faz gol pra caramba, dá assistência pra caramba. Não é um jogador egoísta. O Messi, pô, todo mundo sabe, todo mundo acompanha, tá acompanhando a carreira dele. E o meu outro atacante pra fechar é o Cristiano Ronaldo. Que eu vou ousar a comparar ele com o Pelé. Por quê? O Cristiano Ronaldo, assim como o Pelé, é um atleta. Apesar de ter o dom, de ser habilidoso e isso ser de nascença, o Cristiano Ronaldo, ele é dedicado à carreira, assim como o Pelé era. O Cristiano Ronaldo sempre foi muito bom de perna direita, ele treinou e ficou bom de perna esquerda, assim como o Pelé também fazia no tempo dele. O Cristiano Ronaldo nunca foi um exímio cobrador de falta, mas treinou pra ficar bom na falta, assim como o Pelé fez no tempo dele. De cabeça também, o Pelé também fez. Então a dedicação de Pelé e Cristiano Ronaldo, salva as devidas proporções, tá? O Pelé é muito maior que o Cristiano Ronaldo historicamente, mas salva as devidas proporções, o Cristiano Ronaldo é um atleta dedicado à carreira dele, assim como o Pelé era. O Cristiano Ronaldo reaprendeu a jogar, porque ele era um jogador mais ciscador do que goleador. Ele adaptou o futebol dele para fazer muito mais gols e quebrar recordes, e ele vai quebrando há muito tempo. O artilheiro do Real Madrid, faz gol pra caramba, não é centroavante, mas sempre chega com muita qualidade, corre pra caramba, apesar de ter 32 anos, ele se dedica, e eu admiro demais o cara que faz isso, e eu admiro muito o Cristiano Ronaldo. Pra mim ele não é maior nem que o Romário nem que o Ronaldo, e tá no mesmo patamar do Messi, eu admiro os dois igualmente, cara. Tem momentos que eu gosto mais do Cristiano Ronaldo, tem momentos que eu gosto mais do Messi. No momento hoje eu gosto mais do Cristiano Ronaldo, mas daqui 2 meses eu posso estar gostando mais do Messi, não tem nenhum problema isso acontecer. Eu acho muito errado polarizar. Um gosta do Cristiano Ronaldo e o outro gosta do Messi. Ninguém aqui é torcedor de Barcelona e Real Madrid pra ter esse ódio um do outro, entendeu? E mesmo que tivesse, não há motivo pra você odiar o outro jogador. O seu time sem o rival não é nada.
E isso vale pra todos os times no mundo. E fica por aqui esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, cara. Se inscreve no canal. O Pepe já tá voltando. Faltou uma semaninha. Vou dar um abraço no Pepe. Vou deitar no colinho dele. E eu quero agradecer demais. Eu fiquei muito emocionado porque ontem a gente completou 500 mil inscritos, tá? Eu sei que eu ainda tô cabeludo, mas eu vou esperar o Rafael voltar de viagem pra gente ir no salão de cabeleireiro do meu pai, que meu pai é cabeleireiro, e a gente vai fazer todo o processo lá de pintura, essas coisas, a gente vai documentar tudo e mostrar aqui no canal, tá? Mas eu quero agradecer demais, porque apesar de sempre acreditar no potencial meio do Rafael, da gente chegar muito longe, eu sempre acreditei. Se não fosse você que assiste aí do outro lado, a gente não teria chegado tão longe. Então eu agradeço muito. Você é tão importante quanto a gente, cara. A gente cria conteúdo, a gente fica horas e horas escrevendo roteiro, a gente fica horas e horas editando, mas você é o mais importante porque é você que assiste todo esse material que a gente produz, cara. Sem você, isso não teria sentido. Isso vai pra você que tá do outro lado. Você é o nosso objetivo. Atingir você e impactar você de alguma maneira positiva é o que faz a gente continuar produzindo, beleza? Muito obrigado mesmo, tô muito feliz e tenho certeza que a gente vai chegar muito mais longe, porque eu não sou modesto ao ponto de falar, eu nunca imaginei chegar nessa marca. Eu imaginei sim chegar a 500 mil, assim como eu imagino chegar a 1 milhão, assim como eu imagino chegar a 2, a 3, a 5, a mais milhões de seguidores. Eu acho que a gente tem potencial, acho que inclusive que você vai nos ajudar, porque você vai mostrar pro seu amigo, ok? Então muito obrigado. E agora eu vou explicar como é que você vai fazer pra ganhar essa chuteira, tá? Você quer ganhar essa chuteira? Eu falei em outro vídeo e agora eu vou explicar, tá? Essa chuteira, uma Mercurial da Nike, original, a gente ganhou da própria Nike, tá? A Nike mandou aqui em casa pra mim, tá? Eu usei ela uma vez, eu gravei um desafio com ela, tanto que ela tem uma marquinha bem pequenininha aqui de chute, mas se você passar um paninho, ela sai, tá? Não tenho mais a caixa, porque, né, ficar guardando caixa aqui, minha casa fica lotada de caixa, tá? Mas é uma chuteira oficial, ela custa mais ou menos R$1.500, R$1.600, tá? Você quer ganhar essa chuteira? Não vai ter sorteio, tá? Vai ser um concurso. Você vai ter que responder a seguinte pergunta: quais são os times na ordem de todas as... Ó, ordem, primeira fileira, de cima pra baixo. Segunda fileira, de cima pra baixo. E assim por diante até a última fileira. Quais são os times de todas as camisas que estão aqui no vídeo? Tá? Todas as camisas, olha a dica, hein? Tem 42 camisas nesse vídeo. Tá? Você vai poder contar todas, que eu vou botar o frame aí, mostrando todas as camisas no vídeo, tá? Menos uma que eu estou usando, e essa aqui você vai deixar por último, ok? Tá aí dada a dica. Eu fiz um e-mail só pra isso, e o e-mail é o seguinte: queroachuteira@gmail.com, tá? O primeiro que mandar a lista completa de todos os times certinho vai levar a chuteira. Então, o primeiro que mandar e tiver a ordem certinha das camisas aqui, de todas as 42 camisas aqui, lembrando que essa aqui vai por último, tá? Essa aqui é a 42ª, tirando essa tem 41 aqui atrás, vai ganhar a chuteira. Só que é o seguinte, você vai ter que me seguir no Instagram, porque vou fazer uma live daqui uma semana. Hoje é sexta-feira, 21 de julho de 2017. Daqui uma semana, daqui 7 dias, na próxima sexta-feira, eu vou fazer uma live no meu Instagram, Edu Futirinhas, mostrando, abrindo o e-mail e mostrando quem respondeu certinho. O primeiro que eu ver que respondeu tudo certinho, todas as camisas do vídeo, vai ganhar a chuteira. Eu vou entrar em contato, vou pedir o endereço, vou mandar a chuteira sem custo nenhum, a pessoa vai ganhar. Sua chuteira é número 40, tá? Se você não calça 40, eu sinto muito, eu não tenho outros números, tá? Mas eu quero continuar com esse tipo de promoção no canal, tá? Porque eu acho que é uma coisa que eu posso fazer pra agradecer a audiência e o carinho de vocês, beleza? Então, eu quero agradecer a Nike que mandou a chuteira, né? Porque se ela ter mandado, eu não poderia comprar, porque é uma chuteira bem cara, né, inclusive. Mas, muito obrigado, Nike. Pode mandar mais, tá? E se você tá vendo o vídeo até agora, gosto de você. E você vai comentar o seguinte: quero a chuteira da Nike. Beleza? Comenta isso aí, beleza? Se inscreve no canal, clica aqui, ó, nesse escudo Futirinha aqui, já se inscreve, já me segue no Instagram e a gente vai se falando, beleza? Daqui uma semana você pode ganhar isso aqui, depende só de você. A gente se vê no próximo vídeo e falou!